Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Desculpa aí, tivemos um probleminha técnico. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Estamos mais um dia aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. E, obviamente, nós vamos falar aí um pouquinho sobre fechamento de mercado de sexta-feira, um pouquinho das notícias dessa semana, mesmo sabendo que hoje não tem pregão, mas vale a pena para você, investidor, você que gosta das notícias que nós falamos aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, saiba um pouquinho sobre o que aconteceu e o que pode acontecer no dia de hoje. Estamos fazendo um pouquinho mais tarde do que o normal, fazemos normalmente lá às 5h50 da manhã, mas hoje, por conta aí do feriado prolongado para bancários e instituições financeiras em geral, voltamos aí com um horário um pouquinho mais tarde, às 7h30. Amanhã faremos da mesma forma e na quarta volta à vida normal. Vamos falar um pouquinho então sobre o fechamento de sexta-feira. Na sexta-feira, e mesmo com o cenário externo oscilando muito aí por conta do risco fiscal brasileiro, Ibovespa se aproximou novamente dos 120 mil pontos e lá no final do dia aí fechou com uma leve alta, mesmo com todo esse cenário negativo aí que acontece ao redor do mundo. Além disso, as falas aí do presidente da República e principalmente do ministro Pazuello, que é o ministro da Saúde, falando que quer imunizar toda a população do Brasil acima de 18 anos, né, que são aqueles que podem ser vacinados aí pelo coronavírus. Os menores, as crianças, ainda está em fase de teste a vacina, certo? Mas toda a população vacinável é objetivo de que aconteça até o final do ano de 2021. Óbvio, isso aí favorece muito aí a volta da retomada econômica do país. Aguardamos e aqui no nosso Morning Call que esperar do mercado, obviamente aí você vai ficar bem informado sobre isso. Na sexta também o que motivou muito aí o mercado brasileiro foi o índice IBCBR, que nós já falamos lá na sexta-feira, né, que é o indicador de atividade econômica que veio acima das expectativas dos especialistas. E na sexta, a galerinha estava todo mundo de olho ali, radarzinho ligado no índice ali de desempenho econômico nas regiões da Europa e principalmente impeachment do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Tudo isso a gente vai falar no dia de hoje, então vamos lá ao fechamento de sexta, dia 12 de 2 de 2021. Ibovespa fechou aí com um leve alta de 0,11% a 119.429 pontos. O dólar fechou aí com queda de 0,25 a 5,37. Lá nas bolsas norte-americanas, Nasdaq, 14.095 pontos, alta de 0,50. S&P, 3.934 pontos, alta de 0,47. E Dow Jones, alta de 0,09, praticamente estável, a 31.458 pontos. Olhando para a Europa, na sexta-feira, queda de 0,74 no euro, fechou a R$ 6,50. Alemanha, praticamente estável, a 14.049 pontos. França, alta de 0,60 a 5.703 pontos. E um pouco maior a alta do Reino Unido, aproximando aí de 1%, né, a 6.589 pontos. Na Ásia, tivemos o Japão tendo uma queda aí de 29.520 pontos, e hoje o Japão abre muito forte. Lembrando que a China, né, por conta do Ano Novo Lunar, o Ano Novo Chinês, permanece aí durante uma semana aí com bolsa fechada. Então a nossa última atualização aí continua com os 15.962 pontos. Falando um pouquinho das cripto, na sexta-feira o Bitcoin teve alta de 1,72 e o Ethereum de 4,55. Vale ressaltar que no final de semana o Bitcoin teve uma valorização absurda e está completando aí 120% de rentabilidade no ano de 2021. Aguardemos aí, não é recomendação de compra, é somente constatação de notícias, mas vale a pena todos vocês ficarem de olho. O Brent e o WTI, o petróleo futuro, fechou Brent a 62,59 e 59,62, faltou 5 ali, o WTI. O fechamento das principais ações da Bolsa Brasileira, tivemos aí na sexta-feira CVC Brasil
retomando muito bem, fazia tempo que não figurava entre as principais altas. Teve aí 5,57 de alta a R$19,90. Braskem, como eu já falava na semana passada, ultrapassando os R$30, fechou a 30,22 com alta de 3%. Prio 3, alta de 2,92 a 79,59 e TOTS subindo novamente 2,33% a 34,64, principalmente aí por conta da boa divulgação de resultados da TOTS. Rumo 3, raio 3, que é Rumo, até falei errado na semana passada, alta de 1,87 a R$20,18. Já as principais baixas, nós temos Cielo caindo 6,63% na sexta-feira, Hapvida caindo 2,38 a R$17,20, BPAC 11, que é BTG Pactual, fechou a R$109 com queda de 2,33, Copel CPLE 6, alta de 1,91 a 65,89 e BR Distribuidora, queda de 1,77 a R$22,25. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, a conexão ok. Continuando aqui, nossa agenda brasileira. Nossa agenda hoje, segunda-feira, como é de costume, relatório Focus. Importantíssimo ficar de olho aí, porque os economistas, os especialistas dos bancos devem falar novamente hoje sobre taxa Selic, sobre juros e câmbio. E qual será a novidade? Por volta aí das 9, 9h30 já devemos ter relatório Focus e aí podemos avaliar o que os principais especialistas estão falando. Internacionalmente, nós temos hoje o destaque aí da produção industrial no Japão referente a dezembro e automaticamente referente a 2020 e balança comercial da zona do euro também falando de dezembro e 2020 como um todo. Olhando um pouquinho para a política, nós anunciamos aqui ao vivo praticamente, uma notícia fresquinha, quando o Marcelo Crivella foi preso lá no Rio de Janeiro no final do ano passado e agora, só para avisar, a justiça decidiu soltá-lo. Ainda faltam alguns detalhes do motivo dessa soltura, mas nós vamos falar mais sobre isso aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, nos próximos dias, para você ficar realmente sempre bem informado. Diversas ONGs já foram em direção ao STF para barrar o projeto de flexibilização das armas que o presidente Jair Bolsonaro está encaminhando. Um lado, o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores dizem que é importantíssimo, as ONGs falam ali no risco das armas, cada um no seu quadrado, cada um com a sua opinião, mas apenas aí uma notícia, uma informação referente a isso. Um dos principais pontos aí que o pessoal está criticando é o aumento de até 6 armas por pessoa, que a pessoa pode ter até 6 armas diferentes. Tem outros problemas aí, mas nós falamos mais sobre isso mais para frente, se realmente for necessário. O Bolsonaro, lembrando que o Bolsonaro ele se desfiliou do PSL, no ano passado, retrasado, e ele estava na tentativa de montar um novo partido. Por condições aí de quantidade de assinaturas e outros problemas, ele agora volta a negociar com outros partidos, talvez abandonando a ideia de criar o próprio partido, e nessa mudança, o presidente Jair Bolsonaro está negociando com o Patriotas. Pode ser o destino aí do presidente Jair Bolsonaro. Aras, quem é o Aras, O Aras é o presidente ali Fernando Aras, da PGR, Procuradoria-Geral da República. Ele negou um pedido do ex-juiz Sérgio Moro, ainda quando era, para investigar uma suspeita de que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, teria ajudado na defesa de Flávio Bolsonaro. Se você lembra dessa história ali, era aquela questão das rachadinhas e tudo mais, e existe uma polêmica dizendo que a ABIN, a Agência de Inteligência Brasileira, ajudou aí na defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro. E isso aí acaba gerando um transtorno muito grande, uma discussão grande aí no Brasil. Lira, Guedes e Pacheco parece que agora alinharam o discurso e estão falando a mesma língua referente aí a auxílio emergencial e teto de gastos. Lembrando que na semana passada houve aí uma troca de farpas, alguns aí cobrando publicamente o ministro Paulo Guedes, para buscar uma solução referente aí ao auxílio emergencial que deve retornar agora no mês
de março e deve ser pago aí mais 4 ou 5 parcelas, ainda valores a serem definidos. Falando um pouquinho de economia, o Paulo Guedes, ele disse que o Pacto Federativo é o mais importante a ser definido agora que nós já temos a reforma da Previdência, e defendeu também a importância da reforma tributária ser aprovada no ano de 2021. A fala dele, ele foi bem claro que não há como movimentar a economia, gerar empregos, gerar renda num país que cobra cerca de 40% de impostos aí sobre as empresas, né, sobre a produção nas empresas. E automaticamente ele fez a ligação de que a maioria dos países do mundo pagam aí uma média de 20%, e além disso tudo, no Brasil é muito difícil aí você conseguir pagar corretamente os impostos, porque tem incidência em cascata, são vários impostos, inclusive empresas internacionais têm essa dificuldade quando entram no Brasil. Importante essa fala de Guedes aí, porque a reforma tributária sendo aprovada ainda nesse ano deve realmente aí melhorar bastante o aspecto econômico brasileiro. Nos Estados Unidos houveram aí diversos apagões aí lá no Texas, então é uma coisa que começa a preocupar. E no sábado, dia 13, olha só que interessante, no sábado o presidente, ou melhor, o ex-presidente Donald Trump foi absolvido aí na segunda acusação de impeachment dele lá no Senado. A votação ficou 53-47, né, favoráveis à absolvição do ex-presidente, o que frustrou, obviamente, alguns democratas, mas encerrou essa novela lá nos Estados Unidos. Donald Trump não perde seus direitos políticos para a próxima eleição, caso ele queira concorrer. O Brasil teve novos recordes aí de mortes por Covid. A notícia boa da história é que mais de 5 milhões de brasileiros já foram vacinados e esperamos que normalize isso e a imunização chegue a toda a população o quanto antes. Do lado corporativo, a Alpargatas registrou queda de 55% nos lucros do quarto trimestre de 2020. Banco do Brasil aí o presidente do Banco do Brasil falou na sexta-feira aí que não pretende mais vender a parte da Cielo, e com isso aquela queda absurda da Cielo, se você prestou atenção ali na hora da divulgação das principais quedas, a diferença da queda de Cielo para a segunda colocada ali foi gritante, a quantidade que caiu, e muito aí por conta dessa informação. Se você acompanha nosso Morning Call aqui há mais tempo, você lembra que nós já falamos aí que a Cielo ela teve uma subida muito forte em algumas semanas atrás, quando o Banco do Brasil falou em uma possível venda. O Bradesco daí queria comprar essa parte para se tornar o maior acionista da Cielo, e agora aí, com essa desistência aí de venda da parte do Banco do Brasil, a ação caiu quase 7%. Os mercados de opções quase dobraram no mês de janeiro, e isso é interessante avaliarmos, porque se você não conhece o mercado de opções, ele pode ter uma ideia de proteger o capital, mas muitas vezes ele tem um tom mais especulativo, inclusive você vender uma ação que você não tem por um preço X, imaginando que essa ação vai subir ou cair. Se você não conhece muito sobre isso, dá uma olhadinha aqui no canal, eu tenho um vídeo aprendendo certificações na prática, onde você entende um pouquinho desse mecanismo, certo? Mas é importante analisar que essa especulação, se feita por pessoas que entendem do mercado, é saudável, mas com a quantidade de novos CPFs na bolsa é preocupante, e tem que ser avaliado se muitas pessoas não estão entrando no mercado de opções sem conhecê-lo e sem saber atuar corretamente. A TOTS apresentou aí 35% a mais de lucro no quarto trimestre, e inclusive ontem lançou comunicado informando que um fundo soberano lá de Singapura comprou aí mais de 5% do capital social da empresa. Isso aí é um fato relevante, teve que ser divulgado automaticamente, e é novamente aí um motivo de olhar para a TOTS, a empresa de tecnologia que estava ficando para trás aí de outras empresas no final do ano passado. Falando um pouquinho sobre mercado hoje talvez você diga assim, mas professor Wagner, não tem bolsa de valores hoje, não tem no Brasil, mas o mundo está girando. Hoje, só para deixá-lo ciente,
feriado nos Estados Unidos, hoje é o dia do presidente lá nos Estados Unidos, então as bolsas não operam. Temos o feriado de carnaval hoje e amanhã aqui no Brasil, e também na China nós temos lá o Festival de Primavera, que é, obviamente, ali, como eu já falei anteriormente, referente ao Ano Novo Chinês, ao Ano Lunar, e essa semana quase toda ainda permanece dessa forma. Mesmo assim, falando em índices futuros e principalmente bolsas que já abriram, nós vemos aí Estados Unidos com um índice futuro de Dow Jones positivo, a quase 0,5, S&P 0,5, Nasdaq 0,3. No Japão, a Nikkei retomando os 30 mil pontos nesse momento, subindo quase 2%. E olhando para a Europa também subindo forte, principalmente o DAX na Alemanha e o CAC na França, que também sobe nesse momento mais de 1%. Você, investidor, é bom sempre ficar de olho no mercado. Amanhã, novamente às 7h30, estamos aqui para falar sobre mercado financeiro, sobre o mercado norte-americano, que amanhã volta nos Estados Unidos, e a partir de quarta-feira voltamos para o nosso horário normal, que é de 5h50 da manhã, mas não esqueça que depois fica tudo gravado e você pode ficar bem informado com o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau!